Abraão, parte 2. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. O capítulo 15 do livro de Gênesis nos mostra Deus novamente falando a Abraão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis capítulo 15, versículo 1. A palavra galardão significa recompensa. A maior bênção, recompensa e alegria na vida de um verdadeiro servo de Deus não são riquezas, saúde, família ou a pessoa amada, mas o próprio Deus. Pois como está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver em mim. Deus é a maior premiação para quem o ama de verdade. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Até então, Abraão nada falava quando Deus conversava com ele, pois geralmente ele falava dando instruções ou fazendo promessas. Mas dessa vez, Deus falou como que numa conversa íntima entre amigos, de um amigo que simplesmente queria falar com o outro, uma conversa como que de pai para filho. Observando isso, Abraão aproveitou o momento para perguntar ao Criador o que ele faria para cumprir a promessa que ali fizera a Abraão. Então disse a Abraão: Senhor, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 2 a 3. Naquela época, havia um costume de que, em alguns casos, com a infertilidade de alguém ou morte dos herdeiros, os servos tornavam-se os herdeiros das famílias que possuíam muitas riquezas ou posses. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 4 a 6. A fé viva no Deus vivo é a fé sobrenatural. A fé natural crê naquilo que vê, no que as circunstâncias falam, nos que as estatísticas e cálculos dizem. Já a fé sobrenatural não precisa ver para crer, não precisa sentir no coração, simplesmente se crê sem garantias, se crê acima do que as circunstâncias nos mostram. O mundo está desabando, mas a pessoa crê que Deus é com ela acima de todas as coisas. A confiança sem limites estará sempre depositada no Criador do universo. Muitos são os que pregam que a salvação vem pelas obras. Se fosse assim, era só fazer caridades, ações sociais e pronto, a salvação viria. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A grande diferença entre os que vivem pela fé e os que têm fé é que os que têm fé, neste caso a natural,
podem ter até muitas boas obras diante de Deus, mas os que vivem pela fé, estes são a própria obra de Deus. Quando alguém vive pela fé, essa fé atrai a graça de Deus para a vida dessa pessoa e seus pecados são perdoados. A família de Noé foi salva porque obtiveram a graça de Deus por meio da fé de Noé, que vivia na total dependência de Deus. A salvação vem pela graça, que vem pela fé, que é vista na obediência. Portanto, você pode até conhecer a 1000 justos ou mais que vivem de maneira justa. Não traem, trabalham e chegam na hora correta, são sinceros. Isso é apenas questão de caráter, se queremos paz ou viver honestamente. Mas o que torna um ser humano um justo de Deus? Hebreus capítulo 10, versículo 38 a 39 diz: Mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdardes. E disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 7 a 8. Por mais que essa pergunta feita por Abrão pareça soar com um tom de incredulidade, o versículo 6 mostra que esse não é o sentido tensionado. O Senhor Deus proporcionou uma aliança com Abrão para que ele tivesse a certeza de que a promessa de herdar a terra de Canaã seria cumprida. O Altíssimo deixou claro, não somente para Abrão, mas também para as gerações futuras, que manter uma aliança com ele é a garantia de que suas promessas serão cumpridas. Quando no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz que a fé sem obras é morta, ele está se referindo às obras de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Abrão estava simplesmente buscando um sinal da promessa divina, no qual pudesse depositar a sua continuada confiança. Deus instruiu a Abrão para que ele trouxesse alguns animais, e ele os trouxe, e os dividiu ao meio, os colocando um de frente ao outro, mas as aves não partiu. O versículo 11 diz que: E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 11. Todas as vezes que procuramos obedecer à voz de Deus, sempre surgem aqueles que querem nos atrapalhar em nossa fé, seja com maus conselhos, palavras de derrota, perseguição ou maus exemplos. Na minha primeira semana na presença de Deus, eu ia com muita frequência à minha congregação. Uma vizinha que me conhecia desde a infância, evangélica de outra denominação, observando-me, foi procurar em minha ausência os meus pais. Ela os pediu para que falassem comigo, para que eu não fosse mais para lá, porque a dela sim é que era a certa. Mesmo ainda não servindo a Deus na época, meu pai lhe deu uma sábia resposta. Ele disse: quando ele não ia para a igreja nenhuma, você nunca veio aqui para convidá-lo. Agora que ele está firme na dele, você pede para que ele saia para ir para a sua? Deixe ele lá, pois pelo menos não está indo fazer nada de errado. A mulher agradeceu pela sinceridade e se foi para sua casa. A verdade é que estas aves representam as pessoas que se preocupam mais com nossas vidas do que com as delas. O que essa senhora não entendeu, pelo menos nessa época, é que placa de congregação A ou B não salva ninguém, mas a obediência à palavra de Deus. Abrão aguardou a Deus até o pôr do sol, onde veio a cair em um profundo sono.
Ele provavelmente, por ter cochilado, não fez nem fogueira ou pelo menos uma simples tocha. Quando acordou, sentiu grande pavor, pois não estava conseguindo enxergar nada, pois já havia escurecido. O fato de aqui não ser citado o brilho da lua ou das estrelas sugere que provavelmente ele entrou em uma caverna ou fez para si uma pequena tenda para aguardar a Deus. Mas deixo claro que são apenas suposições. Mas a pergunta é: por que Deus demorou? Ele queria deixar uma mensagem de que quando estivermos mergulhados nas mais densas trevas, sem aparentemente um sinal de luz, ainda assim, por estarmos fazendo a sua vontade, ele surgirá para nos guiar e nos orientar, como fez com Abrão. Então disse a Abrão: saibamos de certo que peregrina será tua semente, em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração passará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis capítulo 15, versículo 3 a 16. Muitos acadêmicos, estudando essa passagem, acreditam que Moisés ou algum outro autor escreveu essa profecia baseado no que já havia acontecido para tornar mais rica a mensagem escrita. Tais homens, por mais que estudem, mostram que são débeis na sua fé com relação ao poder de Deus. Essa perspectiva, no entanto, está enraizada em uma inclinação antissobrenatural e se opõe totalmente à profecia bíblica preditiva que se cumpriu com um assombroso detalhe. Deus faz um pacto com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Quando duas pessoas faziam um pacto, elas passavam por entre as metades do animal sacrificado. Esse ritual mostrava que quem não cumprisse sua parte no acordo teria o mesmo fim. Deus usou esse mesmo cerimonial para firmar aliança com Abrão. Naquele momento, apenas o Eterno, representado pela tocha de fogo, passou por entre as partes dos animais sacrificados. Isso expressou o empenho e a honra do Altíssimo em cumprir a palavra assumida ali. Essa cerimônia representou o que posteriormente viria a acontecer no Gólgota, o sacrifício do Senhor Jesus. Abrão representou a humanidade, os animais partidos, o corpo do Senhor Jesus rasgado e pendurado na cruz, e o fogo, o Espírito Santo de Deus. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigarceu, e o Jebuseu. Livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16 a 21. Há mais de um século, não havia nenhuma evidência histórica ou arqueológica sobre essas 10 nações citadas, o que mais uma vez gerou em muitos estudiosos a suposição de que elas jamais haviam existido. Porém, há um século, importantes descobertas arqueológicas fortaleceram em muito a grande probabilidade de que todas as 10 nações citadas realmente tenham existido, tanto no tempo de Abrão quanto nos tempos de Moisés. Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão,
não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome dela era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 a 3. 10 anos já tinham se passado na terra de Canaã, e enquanto Abraão se mantinha na visão espiritual, a visão da fé, esperando a resposta de Deus, Sara continuava incomodada pela sua visão física. Por causa dessa visão, ela presenciou outras tantas mulheres cujos maridos não tinham a mesma unção que o seu, darem à luz a filhos como se fossem mulheres de Deus. Essas mulheres, na verdade, eram esposas de homens incrédulos, ímpios, até vulgares. Essa situação fazia de Sara uma mulher infeliz, insegura e muito apreensiva. O grande perigo da convivência ou casamento entre o que tem a visão física e o que tem a visão espiritual é justamente na influência que o primeiro geralmente tem sobre o segundo. O que tem a visão da fé quer avançar e seguir adiante, porque crê. Mas o que tem a visão física sempre tem seus motivos pessoais que não deixam o da visão da fé prosseguir. Abrão e Sarai já estavam vivendo em Canaã, a terra prometida. Suas riquezas continuavam se multiplicando, mas, para ela, seu tempo de ser mãe já havia se esgotado e, ainda assim, o filho da promessa não tinha chegado. Isso a fez duvidar, já que todas as circunstâncias eram contrárias. Sarai andava segundo sua visão humana e acabou dando ouvidos às emoções do coração enganador e se submetia aos caprichos da vaidade. Influenciado por suas palavras, Abrão coabitou com Agar e Ismael foi concebido. O fato de Agar conceber um filho a Abrão parece adultério ou poligamia aos leitores modernos e não reflete um padrão cristão posterior. Mas era comum, naquela cultura, que uma serva se tornasse uma esposa secundária com o propósito de gerar filhos. Por exemplo, as servas de Raquel e Leia, Bila e Zilpa, que tiveram 4 dos filhos de Jacó, que se tornaram chefes de 4 das 12 tribos de Israel. Esse costume foi observado no Código de Hammurabi e nas Tábuas de Nuzi. Esse filho não nasceu pela vontade de Deus, mesmo tendo nascido obviamente com sua permissão, mas pela ação natural da vontade humana. Nem mesmo há qualquer aprovação de Deus nesse episódio. Por outro lado, Deus também não impediu o coito de Abrão com Agar, mas respeitou a sua vontade, mesmo esta contrariando a sua. E nem por isso o amaldiçoou ou mesmo cancelou sua promessa. Por causa de Abrão, o Senhor abençoou a Ismael, que também foi o pai de uma grande nação. A fuga de Agar. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E a afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 4 ao 6. O plano de Sarai falhou. Aquele novo tipo de casamento, não ordenado por Deus, começou a dar sinais de desordem.
Ao invés de uma solução, Sarai conseguiu para si mais um problema, além do que ela já possuía, a esterilidade. Mulheres estéreis não eram bem vistas naquelas épocas, pois as pessoas atribuíam tanto o bem quanto o mal ao próprio Deus. Se alguém vencia, era Deus que fez vencer. Se caía doente, Deus fez ficar enfermo. E assim se seguiu essa ideia por gerações. Quando Agar se viu como esposa de Abrão, desprezou sua senhora Sarai, por provavelmente considerar que teria os mesmos direitos que sua senhora. Quando Sarai diz, seja sobre ti a afronta, ou meu agravo seja sobre ti, ela estava lançando a culpa daquele problema a Abrão, por ele não se impor, evitando que a situação chegasse ao extremo. Sarai tinha tomado a decisão de entregar Agar a Abrão, mas agora o culpava. Quando disse, julgue o Senhor entre mim e ti, estava ameaçando o marido com um possível castigo divino, caso não tomasse uma providência. Abrão repassa a responsabilidade da situação para Sarai, afirmando que Agar era sua serva, e o que decidisse estaria decidido. Então, Sarai torna a alienação completa. Ela começa a afligir Agar com mais serviços, maus tratos em palavras e maus tratos físicos. Agar, não suportando mais tal situação, fugiu. Agar não tinha culpa do ocorrido. Toda aquela situação fora provocada por sua senhora e ela estava apenas obedecendo. Ao fugir, ela parou junto a um lago e um anjo lhe apareceu. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte d'água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 7 a 10. O Senhor é justo juiz, odeia a injustiça e abençoa a descendência de Agar de uma forma que complementasse a bênção que prometeu a Abrão em Gênesis capítulo 15, versículo 5, quando Deus pediu para ele olhar para as estrelas e contasse se é que podia, e falou que assim seria toda a sua descendência. Cientistas do mundo inteiro são unânimes em dizer que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Isso significa o tamanho da grandeza inumerável que seria a quantidade dos descendentes de Abrão. E é óbvio que é um número que foge da capacidade humana. Porém, o diretor da Escola de Astronomia e Astrofísica da Austrália, Simon Driver, se arriscou em dizer que existem pelo menos 70 septilhões de estrelas no universo, o que equivale a 10 vezes o número estimado de grãos de areia na Terra. O poder de Deus é tão imenso que em Salmos capítulo 147, versículos 4 a 5, diz que Deus conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis capítulo 16, versículo 11 ao 12. O nome Agar significa estrangeira, o que faz muitos acreditarem que este talvez não tenha sido o nome próprio dela, mas o nome criado por Abrão e Sarai para melhor identificá-la entre seus servos. Nessa profecia, o anjo estava se referindo a Ismael, pai dos ismaelitas,
que são conhecidos como antepassados das nações da Arábia. O nome Ismael significa Deus ouviu ou Deus ouve. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lairoi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Antes de chegarmos até aqui, observamos que, durante a trajetória de Abrão, sua comunhão com Deus era mútua. Deus falava com ele e ele, por sua vez, mantinha essa comunhão, sempre procurando falar com Deus. Porém, desde que Sarai, sua esposa, decide entregar-lhe a sua serva para que essa lhe gerasse um filho, não vimos em todo o capítulo 16 de Gênesis Deus falar com Abrão, ou o próprio Abrão consultar a Deus. O que não significa que ele, Abrão, não tivesse mantido sua comunhão através de sacrifícios e orações. 13 anos se passaram após Abrão ter tido seu filho com Agar, serva de sua esposa Sarai, quando Deus novamente falou com ele. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei multiplicar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 6. Deus usa a frase grandissimamente por 2 vezes, para se referir ao tamanho da grandeza do número de descendentes de Abrão. O que a mente humana pode chegar a imaginar como um grande número ou grande quantidade de pessoas não se compara ao que Deus vê como um grande número. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. O concerto de Deus com Abrão está na forma de um contrato incondicional com ele e seus descendentes divinamente escolhidos. Numa última análise, vemos que ele é garantido apenas pela fidelidade de Deus. Como sinal do concerto, Deus pede a Abrão que todo homem de sua casa fosse circuncidado. Circuncisão é uma pequena incisão feita no prepúcio do órgão sexual masculino, uma microcirurgia que se assemelha muito à de fimose. Por mais que para muitos isso seja uma simples marca que Deus impôs em sua aliança com Abrão e sua descendência, para mim isso também era um grande cuidado com a saúde daqueles homens. Isso porque existe uma doença conhecida como câncer peniano. Essa doença tem forte incidência em locais quentes e países em desenvolvimento, sendo inclusive o Brasil um dos campeões mundiais dessa patologia. Deus sabia de toda a peregrinação, tanto pelo Egito quanto pelo deserto, até chegar à terra prometida. As condições higiênicas e o acesso à água eram raros, e certamente, sem a circuncisão, aqueles homens tinham grandes chances de contrair essa enfermidade. Do mesmo modo, a remoção do prepúcio nos recém-nascidos
através da postectomia ou cirurgia de fimose, é um fator altamente comprovado na prevenção de câncer de pênis. Há uma redução de 3,2 vezes no risco da doença. Sem o prepúcio, não vai haver acúmulo de esmegma e nem seu efeito nocivo durante a vida do indivíduo. Por isso, a incidência de câncer de pênis em judeus é praticamente zero, visto que nessa população a circuncisão neonatal é realizada rotineiramente. Todo macho que completasse 8 dias deveria ser circuncidado e assim, se não fizesse, seria extirpado ou arrancado do meio do povo de Israel. Deus muda o nome de Sarai. Deus não mudou apenas o nome de Abrão para Abraão. Ele também mudou o nome de Sarai para Sara. Vejamos, porém, os significados desses 4 nomes e vamos descobrir por que Deus os modificou. No hebraico, Sarai significa Deus é príncipe. Vemos que esse significado do nome de Sarai estava errado, já que Deus é conhecido como Rei e Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Quando o Senhor muda seu nome para Sara, retirando a letra I, o significado passa a ser princesa. É como se Deus estivesse dizendo: eu não sou príncipe, você que é uma princesa. Já Abrão significa pai elevado, no sentido de ter um renome, ou pai ilustre, o que qualquer um poderia ser em qualquer tempo. Já Abraão significa pai de uma multidão ou pai de muitos. E se pensarmos numa multidão segundo os olhos do Criador, então sabemos que seria uma multidão jamais vista ou sequer numerada. O mesmo Deus viria a fazer séculos depois com Josué, cujo primeiro nome era Oséias, o que significa salvação. E Deus muda para Josué, que significa Deus é minha salvação. Deixamos claro, porém, que este Oséias não era o profeta Oséias, mas Josué, filho de Num, e sucessor de Moisés. Quando o Criador diz que mudaria o nome de Sarai para Sara, ele explica que a abençoaria e a transformaria em uma mãe das nações provenientes de Abraão. Nesse momento, Abraão cai com seu rosto em terra e se põe a sorrir em seu coração, não num sinal de deboche ou incredulidade, mas da surpresa que ficou ao saber que Deus cumpriria sua promessa na vida de um senhor de 100 anos. Gênesis capítulo 17, versículo 15 a 17. E disse a Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para tua semente depois dele. E, quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Esses 12 príncipes, que viriam da descendência de Ismael, se tornariam chefes de várias nações árabes. Gênesis capítulo 25, versículo 13 a 15, registra seus nomes e seus descendentes. Ismael atingiu 137 anos de idade, teve uma longa vida e foi muito abençoado, pois Deus mesmo cuidava dele, por amor a seu pai Abraão. Mesmo Ismael sendo o primogênito de Abraão, o pacto seria mediado por Isaque e sua descendência. Portanto, assim como a nação de Israel procedeu dos 12 patriarcas das tribos de Israel, o mesmo ocorreu às nações árabes. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz, neste tempo determinado, no ano seguinte.
Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Gênesis capítulo 17, versículo 21 a 22. Após falar com Deus, Abraão chama seus servos e também a Ismael e todos os nascidos em sua casa e institui entre eles a circuncisão. Após isso, ele, com a idade de 99 anos, também se circuncida, obedecendo como sempre a voz de seu Senhor e Criador. A história de Abraão continua no próximo episódio. Deixa o like e se inscreva no canal.